obrigada, Maria Lígia, pela bela explicação. Acho que ficou, né, bem claro desde o início do processo, todo o cronograma. E eu até estava comentando aqui com as meninas que acho que valeria a pena a gente depois internalizar essa apresentação junto na Câmara Temática, né? Porque eu acho que seria fantástico até na questão das propostas, né? Então, eu acho que pode passar, eu vou tentar ser bem sucinta, no que a Prefeitura de Campinas tem contribuído em todo esse processo, né, de discussão do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado. E assim, o que nós trabalhamos, eu queria até fazer um agradecimento público às nossas duas técnicas, Rafaela e Daniel, pelo empenho, pela dedicação em ler todos os relatórios, em discutir com a equipe e estarem nas reuniões assim, presentes, se envolvendo bastante. Fica aqui meu obrigado por toda a dedicação. Então, assim, das funções públicas de interesse comum, pode passar? Só para vocês entenderem, das 83 diretrizes que foram definidas na plataforma, 50 delas incorporadas foram sugestões da Prefeitura de Campinas, alinhada com o plano diretor. Então, para vocês terem noção da tamanha participação e envolvimento nas discussões dessas propostas, né, que a gente acaba incorporando e discutindo. Então, as contribuições que o plano diretor trouxe ao PDUI, fica à vontade, Lígia. Dentro da macrozona macrometropolitana, dentro da macrozona ambiental, de estruturação urbana e desenvolvimento ordenado, ela tem dentro delas as suas diretrizes e interferências diretas e indiretas dentro desse contexto, né? Então, as áreas de influência direta na macrozona macrometropolitana, que é essa zona vermelha, ela tem ligações não só metropolitanas, como também ligações intramunicipais, que são as áreas de conflitos, as áreas de conurbação. E isso é um problema que é gerado bastante, e Campinas, por ser a sede, ela acaba sendo incorporada, né? Então, há uma necessidade da retomada desse trem metropolitano, que é uma discussão que já vem junto com o governo do Estado, no sentido da gente também ter esses pontos de contenção e conurbação que deverão ser analisados e implementados políticas que reduzem esses impactos, e o ajuste do limite municipal, que hoje Campinas tem alguns loteamentos que são registrados em outros municípios e que às vezes pagam IPTU, então existe uma certa dificuldade nessas questões registradas, né? Então, dentro dessas áreas, eu vou passar muito rapidamente para a gente poder ter esses minutinhos aí para perguntas. Então, dentro do desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano e o sociodemográfico, Campinas trouxe essas contribuições para serem incorporadas dentro das funções públicas de interesse comum. Então, a retomada a questão do uso do solo ao longo das rodovias, o fortalecimento do território rural, o controle da expansão, o desenvolvimento do potencial turístico, enfim, foram mais praticamente quase 14 diretrizes que a gente solicitou para essa inclusão das funções públicas de interesse comum. Tá? Pode passar? No tema de mobilidade, transporte e logístico, foram praticamente 9 propostas, né, 9 diretrizes incluídas dentro das funções públicas. Né? Essas inclusões estão dentro da plataforma, de fácil acesso, a gente pode disponibilizar essa apresentação aos conselhos, né, do CMDU e Concidade, para entender um pouquinho do que a gente vem trabalhando e solicitando a inclusão dessas diretrizes. Então, na mobilidade, transporte e logística, compartilhamento desses leitos férreos ativos, como a Maria Lígia colocou na apresentação, a implantação de trens regionais e metropolitanos, os estudos do leito desativado, a transposição de barreiras com rodovias e ferrovias, a ampliação e duplicação de rodovias estaduais, inclusive a rodovia Mix da Cunha e Miguel Milhado, a implantação de novas ligações intermunicipais entre Campinas, Montemor e Campinas, Hortolândia, e a priorização de pedestres nos modos não motorizados e transporte público. A ampliação e acessibilidade do aeroporto de Viracopos e a integração de transporte metropolitano numa integração física tarifária. Na questão da governança e identidade metropolitana, nós tivemos 7 diretrizes incluídas nessas FEPICs, e ele se baseia nos seguintes itens. No sistema de acompanhamento do PDUI, é importante a gente acompanhar e monitorar
os ajustes dos limites municipais, equacionamento dos problemas das áreas conurbadas, definição dessas regras de circulação de cargas e produtos e trazer incentivos políticos para isso. Tá? A expansão do programa PSH, que é pagamento por serviços ambientais, né? E também fazer um agradecimento à Secretaria do Verde que vem nos acompanhando nessa discussão com relação às propostas de conectividade, né, em toda a rede metropolitana, né, dos corredores ecológicos. Tá? E também com relação, pode passar, por gentileza, aí vem a questão do tema da habitação e vulnerabilidade social, com uma retomada de discussões de todas as propostas do plano regional de habitação, que inclui inclusive o cadastro único, que é importante a gente ter esse cadastro de monitoramento desses fluxos migratórios, que uma família que é beneficiada, por exemplo, na cidade de Hortolândia por uma política habitacional municipal, e ela já foi contemplada com recursos municipais, às vezes ela migra para outra cidade, ela também acaba sendo contemplada. Então, como monitorar e fazer a gestão desses fluxos, né? E de uma distribuição mais equilibrada desses recursos e desses subsídios habitacionais, né? Entrou também a questão da requalificação da área do entorno de Viracopos, nas áreas de risco, monitoramento e gerenciamento das áreas contaminadas e constatadas, né, de uso declarado. Na questão do meio ambiente, recursos hídricos e saneamento, foram praticamente 16 diretrizes incluídas na FEPIX, que é a preservação da bacia do rio Capivara e Mirim, a proteção hídrica e a elaboração do Plano Regional de Resíduos Sólidos. Né? Continuando na questão do meio ambiente, eu não vou me atentar devido ao horário, mas isso aqui vai estar disponível para todo mundo. Foram 16 propostas, né, da Secretaria do Verde. Pode passar? Na questão do ordenamento territorial, essa definição da macrozoneamento e a das macrozonas, né, retomando o que o plano diretor trouxe, trazer dentro das áreas estratégicas, né, de conectividade, a linha de conectividade com o plano diretor que é o Reconecta, né? Então, trazer esse planejamento que hoje a Secretaria do Verde tem com relação às áreas e corredores ecológicos, tá? Na definição também, voltando ao macrozoneamento, com a publicação da lei da expansão e automaticamente o município alterou o seu perímetro urbano, nós também tivemos que informar a empresa, né, a Implaza, dessa lei que está em vigente a 207, com a inserção dessas novas áreas e a expansão urbana na área rural. Né, as áreas de qualificação urbana, as leis de regularização, que também eles incorporaram do plano diretor, a área de interesse metropolitano de Viracopos, que é um polo de desenvolvimento, né, econômico, né, que o plano diretor traz, e a questão da solicitação agora como polo de desenvolvimento do CETEC, que o prefeito declarou, né, há um mês atrás como a Zona Franca do Conhecimento e Inovação, e a gente retomada desse distrito de ciência e tecnologia. Né? E também a questão das áreas das EPECs, que foi uma questão cultural também, que foi incorporada do mapeamento dessas áreas de patrimônio histórico-cultural. Então, assim, isso é um breve resumo, bem sucinto, das diretrizes que a gente solicitou para ser incluída no plano, e das propostas, dentro desses eixos definidos, foram praticamente 42 propostas que foram aderidas dentro das discussões. Tá? Então, eu acredito que é um trabalho interdisciplinar, né? A gente vem discutindo isso internamente com as demais secretarias. Fica aqui o espaço aberto, né, para os conselhos, se acharem importante a inclusão ou a solicitação de alguma proposta ou alguma diretriz. A gente vai, nós, né, na Secretaria de Planejamento, levar isso, internalizar isso dentro da GENCAM, que eu acho que essa participação do Conselho é importantíssima, inclusive junto com as audiências públicas que vão ocorrer, assim que definir todo o calendário, né, isso acho que mostra também o empenho de toda a administração do desenvolvimento desse trabalho. Né. Então, eu ia pedir para os senhores voltarem à mesa e a gente abre para as perguntas, né, que fiquem à vontade, João, para a gente poder ir para os finalmente. Você vai ficar aí? Então fica à vontade. São Doval, então fica aqui comigo.
Pois não, o nome, por gentileza, o microfone ali. Zé, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Quer falar? Acho que é melhor que pessoalmente. Bom, é rápido porque eu não quero polemizar demais. Eu queria, em primeiro lugar, dar boa noite a todos, que é louvável todo o trabalho desenvolvido. E a maneira como a Lígia colocou foi bastante sucinta e bastante objetiva, que nos permitiu ter uma visão geral de todo um trabalho sistemático e complexo. Acho que quando a Carol colocou as questões ligadas a Campinas, tirou um pouco preocupações grandes que eu tive do processo. Porque, ao fazer isso, ela recompôs um conjunto de verdades e discussões sobre questões que nós já tivemos há 4 anos aqui, para montar o plano diretor, para montar a lei de uso e ocupação do solo, etc. Quando ela recompôs isso, 90% das minhas indagações foram solucionadas. Se é que a Implaza, a Unicamp e o grupo sistematizador das propostas encampou aquilo que ela apresentou. Eu acho que tem várias maneiras de promover a participação. Acho que vocês promoveram a participação representativa. Mas a participação efetiva, ela está por acontecer, na minha forma de ver. Não é só em audiência pública, porque a audiência pública, todo mundo sabe que ela tem suas limitações também. Nem todas as pessoas têm a capacidade ou a oportunidade de estar analisando tudo no seu devido tempo, com um grau de aprofundamento que seria necessário. Às vezes elas vêm, se focam nesta ou naquela questão, e falta uma visão mais geral sobre as questões. E sobre as questões específicas ainda mais. Então é preciso dar uma oportunidade antes das audiências públicas, na minha forma de ver, para entidades, etc. Quer dizer, colocar essa versão preliminar não apenas no site, mas estar oferecendo isso, discutindo, oferecendo mais reuniões, etc. A ideia do promotor de fazer as reuniões temáticas e as audiências por cidade, eu acho elogiável. Por quê? Se fosse por região, muita gente que é de bairro, de entidade e tal, às vezes poderia não ter nem chance de estar presente, se fosse em Hortolândia, ou Sumaré, ou onde que fosse. Muito bem. Eu acho, então, que precisa recompor, e vocês colocaram lá, garantir o processo participativo. Eu não estou dizendo que vocês não colocaram. Eu estou pedindo que vocês pensem muito bem como fazer isso, para não ser acusados depois de que ficou só uma representação mais pública do que da sociedade civil nesse processo. Uma coisa que eu vi nesse processo, e a gente discutiu aqui muitas vezes, foi que a gente no plano diretor, a gente começou a pensar muito em ocupação do território, em como é que nós vamos garantir que haja qualidade de vida, que haja um ordenamento e uma ocupação territorial que não prejudique as futuras gerações, como que nós vamos garantir a interconectividade entre as pessoas, como garantir as centralidades, etc, etc. No meio da discussão, começamos a pensar o seguinte: nós estamos discutindo o território, vamos discutir gente? Me pareceu aí um pouco falta de gente, pessoas. Então, por exemplo, quando está escrito lá, habitação como um foco, eu acho que poderia ser ampliado esse foco. Por exemplo, chamá-lo de políticas públicas sociais. E aí inclui a habitação, inclui a educação, inclui a saúde, a segurança e a cultura. Só para dizer algumas coisas. Por que eu coloco isso? Porque se eu vou ordenar de forma
no território algumas oportunidades para que haja desenvolvimento e uma qualidade de vida melhor, eu preciso saber que as pessoas buscam onde as coisas estão. Então, se eu tenho um hospital das clínicas, eu quero morar mais perto possível dele. Se eu tenho centros de saúde integrados em determinadas regiões, se eu tenho, por exemplo, um hospital regional, a pessoa que mora ali perto se sente melhor, porque ela tem uma unidade de saúde local menor, ela pode ter um hospital geral de maior complexidade e ela tem o hospital das clínicas da Unicamp ou da PUC para correr. Então ela busca isso. Eu senti falta de vocês colocarem as políticas públicas integradas para eu verificar que não apenas o território está sendo pensado e a ocupação das pessoas no território, mas o que as pessoas precisam de vivenciar nesse território. Então eu colocaria em vários locais a questão da saúde, da cultura, etc, etc. Não quero ser repetitivo. Quando vocês colocaram a habitação, eu também senti a necessidade de uma proposta afirmativa de habitação. Ela está focada na vulnerabilidade e na precariedade, como um foco. É evidente que nós temos tantas favelas, tantos núcleos urbanos sem qualidade de vida, que esse tema, obviamente, tem que ser uma preocupação permanente de quem seriamente se coloca para ver essas questões. Mas eu preferia ver uma questão da habitação vista como uma proposta para que haja diferentes formas de ocupação, todas elas visando uma integração, uma pertinência adequada no ambiente urbano, etc. E que a precariedade seja vista como algo a ser evitado e não como um foco de discussão dentro da habitação. É uma visão minha, posso estar enganado em relação a essa questão. É claro que é tão complexo tudo isso que a gente não tem condições de olhar e já fazer indagações sobre tudo. Mas eu vi na questão da participação efetiva, na questão das políticas públicas e no envolvimento de bastante gente para discutir isso, como algo essencial nesse processo. Vocês estão de parabéns porque construir isso é um processo que os advogados chamam de hercúleo, porque realmente é muito difícil. Como transformar isso numa coisa que nos traz, cada pessoa dessas grandes representações saiba como dizer, saiba onde está tal item, saiba como explicar isso para terceiros, acho que é o grande objetivo. Desculpe se eu alonguei demais. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Alguma mais? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Então, eu vou passar para a Lígia para poder responder um pouquinho o que o Curio contou. Eu acho que não é nem uma questão de responder, Carolina, é mais uma questão de comentar, porque é uma preocupação que é realmente uma coisa que vem muito ao encontro mesmo das nossas discussões. Aqui a Fernanda, que foi uma das responsáveis, né, em relação também a essa questão das discussões de habitação, que é uma especialista, inclusive, nessa área. As propostas e a forma como elas foram estruturadas nesses temas e subtemas, elas refletem muito as propostas que vieram, né? O universo das discussões. E o universo das discussões no tema habitação se pautou muito em relação à precariedade. A Fernanda me corrija, me ajuda a complementar alguma coisa nesse sentido. Um outro aspecto da questão habitacional, que é essa questão da requalificação dos espaços, até inclusive, porque, como eu disse, a gente teve uma participação muito ativa dos representantes da Defesa Civil, e muito nessa questão dos riscos que essas habitações sofrem, né, dos problemas sérios que podem atingir esses grupos populacionais.
essa outra visão, que é a questão de enxergar as outras questões, né, associadas a essa questão, seria mais um grupo mais de preocupação mais social, né, as questões mais de impacto em relação à qualificação dessa estrutura, desse tecido urbano, para receber, para conter essa questão da observação, que é ter aquela coisa, não fazer habitação, né, fazer cidade, você ter essa cidade bem distribuída, bem equipada, né, bem complexa dos seus equipamentos, a população assistida. É uma questão que, dentro da estruturação da proposta de habitação, ela acaba aparecendo depois na estruturação. A forma de apresentação talvez deixe algumas lacunas, mas a preocupação que o senhor externou é a preocupação da equipe também, de querer levar essas questões que nós sabemos transversais dentro do processo de elaboração, quer dizer, a questão da saúde, a questão da educação, não foram FIPICs selecionadas para esse primeiro desenho desse plano diretor. Certamente elas estão aparecendo, né, dentro do que a gente fala que ela é transversal a esse dentro do processo. Eu não posso qualificar uma área urbana, eu não posso qualificar uma área habitacional sem contar com os equipamentos de apoio a essas áreas, que são basicamente educação e saúde. Eu não posso discutir uma área de centralidade, eu não posso discutir outros polos sem contar com esses equipamentos nos seus eixos, nos seus transportes. Então, quer dizer, são coisas associadas, mas elas realmente não apareceram com esse destaque, com essa clareza. No caderno preliminar de propostas, se olhar essas áreas estratégicas dos polos de centralidade, né, desses polos de desenvolvimento, vai conter esses equipamentos como os equipamentos essenciais para ancorar esses desenhos, né? Fernanda, você quer fazer algum comentário? Posso fazer só um comentário? Porque para mim essas questões são longitudinais, elas não são transversais. É isso que eu quis dizer. Eu não falo só de equipamentos urbanos, que é uma escola. Eu falo a política de construção da educação como uma forma de gerar qualidade de vida. Desculpe, é uma forma diferente de pensar. Não sei se essa é uma forma diferente, eu também acho que eu não me fiz clara. É uma questão que a gente não abordou nesse destaque de política setorial, né? É uma questão que ela ficou nessa questão mais do rebaixamento territorial. O grupo de saúde, nós até conversamos com o representante da Gencamp, que tem uma câmara temática de saúde muito ativa e participou nesses grupos técnicos, nesses grupos de trabalho. Eles realmente têm até uma visão, uma estruturação territorial e um zoneamento mesmo, né, de atividades. Eles se complementam, né, em relação aos seus atendimentos de saúde. A gente procurou trazer isso para as nossas discussões com o PDUI. Vamos ver se a gente consegue trazer agora na fase de estruturação das propostas. Mas realmente a gente não trabalhou com educação e saúde em relação aos aspectos de política setorial e de como essa política setorial está sendo demandada. Talvez para um próximo plano regional, um próximo PDUI, a gente consiga ter um entendimento mais claro de como essas questões possam ser incorporadas nesses desenhos. Obrigado. A Fernanda gostaria de complementar? Bem, boa noite. Eu só queria fazer algumas considerações com relação às questões colocadas em relação à habitação. O porquê dessa escolha? Por que nós estamos falando de precariedade habitacional? Nós discutimos o tempo todo, essa é uma discussão bastante importante, o que significava, o que significa falar de habitação no PDUI. Mais do que essa discussão, na questão da habitação, ela foi mais complicada do que, por exemplo, o que significa discutir transporte no PDUI. Transporte é claro,
né? Porque transporte ele faz uma estruturação do território. A habitação, ela tem uma coisa setorial, ela tem uma política setorial, ela tem uma secretaria do Estado. Quase todos os municípios, eu acho que da região de Campinas, todos têm secretaria de habitação. A gente decidiu, junto nas oficinas que fizemos, né, foram feitas várias oficinas, com o poder público e também com a sociedade civil presente, se pegarmos a lista de presentes a gente vai poder ver, onde a gente decidiu o seguinte: o que é essa habitação? Essa habitação, não vamos discutir déficit habitacional, isso não faz nenhum sentido mais. Isso foi feito no passado. Quer dizer, o PDUI, ele é um plano que ele trata do território, aquilo que plasma o território. Então, desta forma, nós vamos olhar para a habitação. Qual que é o problema da habitação? É o problema da precariedade habitacional, da favela, da habitação em área de risco. E isso não significa que nós não estejamos olhando e que não faremos, né, um programa no sentido de olhar para os diversos tipos de habitação. Vamos olhar para a regularização fundiária, vamos olhar para a remoção de habitação, vamos olhar para programas de produção de novas habitações. Quer dizer, quando se fala de fazer um programa regional, até a Carolina citou como uma proposta da Prefeitura de Campinas, que foi incorporada, coincidentemente, na região metropolitana de São Paulo, também houve essa proposta, de se fazer um plano regional de habitação, para olhar apenas para aquele território e para quantificar e qualificar o problema. Porque se você pergunta para qualquer um dos municípios, eles vão dizer: nós não sabemos exatamente quanto tem. Então, a primeira coisa que tem que se olhar é o que é isso. É mapear isso, é quantificar, é qualificar. E isso a gente está chamando de precariedade habitacional. Porque a habitação tem política, tem programa de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Não é isso que o PDUI vai olhar. O PDUI tem que olhar de uma forma mais macro. Então, o que a gente está olhando? Para aqueles aspectos que apareceram no slide, para a segregação do território, para a desigualdade social. É isso que vai nos levar a tomar providências, a fazer com que a gente tenha ações sobre aquele território. Eu acho que, rapidamente, é esse o aspecto que a gente olhou. E por isso a gente não falou de déficit habitacional, enfim, de outras questões. Eu não quero ser chato, que quando vocês colocaram da primeira vez, vocês colocaram habitação e precariedade, né, na área. Quando vocês detalharam a habitação, vocês focaram só a precariedade. Eu gostaria que vocês fizessem a visão geral e a precariedade como um foco importante, mas dentro de uma preocupação da habitação no seu sentido mais lato. Aí já no sentido mais amplo, da forma. Tá bom. Dá licença, eu vou pedir um minutinho a palavra, mas é rápido, tá? Para dizer o seguinte: entre a conclusão do caderno preliminar de propostas, que foi entregue como produto em dezembro, e hoje, nós já realizamos alguns encontros aqui importantes. Um deles foi com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas, onde esteve muito assim, foi bastante evidenciado a necessidade de fazer algum tratamento na área rural, e foi constituída, assim, informalmente, uma comissão composta por representantes de Campinas, de Valinhos e de Pedreira, e vão pensar na questão das áreas rurais. Então já tem algum estudo. Outro encontro foi feito com a Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico, onde essas propostas da área rural também emergiram, a questão do turismo, a questão da infraestrutura, a questão de transportes também apareceu como decorrência e agregando a uma próxima etapa. Ou seja, essas solicitações e esse entendimento não apareceram no caderno preliminar, mas certamente vai compor o plano no caderno final. E por fim, nós tivemos um contato aqui com a Ciesp e com a Fiesp aqui de Campinas, com relação ao tema econômico, que, para o nosso entendimento,
foi bastante ao encontro do PDUI, ou seja, o setor da indústria reunido aqui, fez uma reunião interna aqui com os representantes, participantes, eles não apontaram necessariamente uma questão econômica, porque isso, a Unicamp fez uma análise macroeconômica muito bem feita da região, onde associou os problemas econômicos do cenário nacional, com toda a política que nós estamos passando. Então, não vai uma região sozinha resolver o problema econômico do país em lugar nenhum do mundo. No entanto, eles apontaram questões que vão potencializar e vão contribuir para o desenvolvimento, que são as questões de transporte, saneamento básico, de resíduos sólidos, de dimensões do sistema viário, na possibilidade de um adensamento urbano. Então, todas essas colocações nós vamos incorporar, nós vamos individualizar a proposta e vamos inserir na plataforma que estamos devendo. Mas nós já fizemos essa reunião, temos uma reunião amanhã com a Secretaria do Meio Ambiente, provavelmente para definir se as secretarias do Estado têm uma política mais clara com relação aos mananciais aqui da região de Campinas. Nós vamos buscar isso. Também elegeu a questão do Ribeirão dos Quilombos como uma área, talvez aqui em Itaim, não sei, além dessa do CEATEC. Estou aqui falando aqui assim, pensando alto, porque é uma região complexa, que tem habitação, tem problema de enchente, então não é só uma questão do recurso hídrico, é uma questão mais ampla que vai envolver a área, ou seja, é uma área potencialmente de intervenção metropolitana. Então, isso só quer dizer que a gente já, enquanto não estamos realizando as audiências. Nas audiências, esperamos que os municípios, aí depende um pouco das prefeituras, onde que vai receber a anfitriã da audiência, façam uma divulgação ampla, que apresente, que tragam a população para discutir, para saber, e ainda temos um espaço ainda que a plataforma vai ser reaberta e as propostas que não estão até o momento poderão ser incluídas pela sociedade civil e da população em geral. Tá bom, né? Só para complementar, a discussão do tema da habitação, só para a gente fechar, ela foi solicitada, inclusive, nas discussões entre os municípios, e estava inclusive o Sérgio da Gincamp, da gente retomar a discussão da habitação, mas não aquela da produção da habitação, e sim da requalificação desses espaços, dessa precariedade, que a partir do momento que você equaciona a vulnerabilidade social, e você regulariza e requalifica essas áreas, a questão da educação, saúde, ela acaba tendo uma melhoria de qualidade de vida. Inclusive, foi um pleito nosso, da Secretaria de Planejamento, que a Gincamp retomasse a Câmara Temática da Habitação. E ela estava totalmente desativada. Então, o fato dela estar desativada e os municípios não terem participado dessas discussões, o que faz com que as propostas e diretrizes estejam um pouco fracas e fragmentadas. Não que a Prefeitura de Campinas não tenha insistindo na discussão e da importância de fomentar uma política habitacional metropolitana. Embora na questão que a habitação ela se configura com várias formas de ocupação, porque cada município tem a sua particularidade em ocupar esse território irregularmente, né? Então Campinas tem vasta questão hídrica, então a população se concentra nesses corpos hídricos, diferente que outros municípios, como a Americana, que tem alguns assentamentos, não estão em áreas de mananciais, em áreas de APP, porque o território também não tem muito. Então, cada município tem a sua particularidade na ocupação irregular dessas áreas. Mas que o tema habitação, a gente tem insistido bastante, a Lígia aqui é testemunha, da importância de retomar como uma política metropolitana. E, infelizmente, o Sérgio saiu nessa reestruturação e ele ia retomar as discussões na Câmara Temática para que a gente defina as propostas metropolitanas que fomente locais apropriados para essas áreas de produção, que equacionem os problemas de conflitos e conurbações que essas áreas de precariedade habitacional acabam ocupando também. Então, vamos ver nessa retomada. As propostas ainda não estão finalizadas, então ainda tem o hábito de a gente propor e para discutir isso, inclusive levar para a audiência, tá?
Então, é uma discussão que foi bastante fervorosa na última reunião, da importância da habitação como uma retomada, como uma área estratégica para ser discutida assim, tá bom? Bom, eu acho que é isso, né? Tem mais uma pergunta? Sugestão? É uma sugestão? Não, é mais uma pergunta mesmo. Todos os projetos de plano diretor, de planejamento e tudo mais, a gente vê um embasamento teórico muito bem fundamentado. E na hora das propostas, assim, acabam sendo subjetivas e genéricas. Por exemplo, o plano rodoviário para a região metropolitana, qual é o gargalo? Aonde precisaria adulto? Aonde que há um problema de conceito? Por exemplo, a própria cidade de Campinas, ela está com as marginais atrasadas 30 anos. E até hoje ainda não tem projetos definitivos de todas as marginais. Da Dom Pedro, da Bandeirantes, da Anguera. Quer dizer, o planejamento dessas rodovias que teriam caráter intermunicipal e teria que ter uma preocupação enorme, quer dizer, isso só Campinas, imagina todas as cidades ao redor. Os rodoanéis, quais são os gargalos, aonde está havendo o adensamento da população, aonde que está crítico, qual é a solução para isso, qual é o projeto para daqui 50 anos do sistema rodoviário. Quer dizer, quando chega nas propostas, parece que essa efetividade, essa questão crucial, ela não é apresentada. E aí, vocês já estão na fase de audiência pública, quer dizer, esses números já deveriam ter sido colocados. Tal cruzamento, tal entroncamento, tal região. E essa preocupação, assim, ela é fundamental, inclusive, quando se fala em região metropolitana. Outro fator, por exemplo, como você mostrou mesmo em Campinas, que fez um projeto macroviário, só que a gente tem uma situação assim, o plano diretor e o zoneamento, eles saíram um pouco desconexos, até porque quando eu penso em fazer um eixo macroviário, um eixo comercial, um eixo de adensamento, não é bem assim que se processa, porque senão teria que ter viaduto a cada 100 metros. São eixos hoje, inclusive pedagiados em alguns casos, que não tem saída. Então, assim, muda muito a configuração dos eixos viários com relação às ocupações. E às vezes a gente vê, principalmente nesses projetos, como é muito subjetivo, o mapeamento, inclusive a escala, é quase que impossível de a gente entender, e o acesso a isso também não é tão simples. Eu percebo que há uma falta de informação. Olha, tal cruzamento, hoje tem um adensamento de tantos veículos por hora, há necessidade de um cebolão. Porque isso não é obra municipal. Isso é obra da região metropolitana, não é obra do Estado, não tem jeito. E as soluções desses problemas têm que vir hoje pela região metropolitana. E eu não vi nada disso. No estágio que o projeto já se apresenta, já era para a gente estar discutindo detalhes. Eu imagino, tá? Mas assim, a sensação que eu tenho. O PDUI, ele não é um plano que vai chegar nesse nível de detalhe. Ele é um plano de diretrizes, ele é um plano de problematização, ele é um plano que vai levar as questões para esses detalhes maiores que vão ser resolvidos pelos setoriais. Né? Então, essa expectativa de planos setoriais específicos é um dos itens tratados do Estatuto da Metrópole. Ele é um dos instrumentos para a elaboração. O que tem que ser resolvido através do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano e o Conselho de Desenvolvimento ter uma peça é onde essas questões que o senhor apontou estejam claras. Mas o projeto do plano viário, a elaboração desse plano setorial específico é posterior. Assim como a necessidade de criação, por exemplo, como foi já lembrado, do Plano Regional de Habitação. Isso é uma questão que vai ser posterior ao plano e vai caber ao Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana fazer essa priorização. Um outro aspecto
dessa questão, que são esses encaminhamentos, que seriam esses planos setoriais, seria a disponibilização de recursos que o poder público possa ter para isso. Então, faz parte das discussões e desses planos de ação, né, finais do processo de sustentação, ver recursos para isso em relação à PPA, por exemplo, para um anel viário ou para alguma coisa, se já tem uma previsão para ter. Né? Um dos contatos que nós temos feito em relação à elaboração é com a Secretaria da Fazenda, para ver como, não nesse PPA, que já não daria mais tempo, mas para o próximo PPA em elaboração, já incorporar as ações que estejam saindo, tanto das proposições do PDUI de São Paulo, que é o primeiro, da Baixada, que foi o primeiro a ficar pronto, agora o de São Paulo, provavelmente o de Campinas, logo que se resolva essas questões na GENCAMP. Mas questões de projeto específicas, elas não sairiam agora nesse momento. Agora, a problematização, a questão de apontar esses gargalos, isso sim, se não apareceu até agora em algum ponto, terá que ser problematizado em alguma outra questão. Né? A etapa inicial não é o diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico problematizado. E essas questões não apareceram, se não apareceram no diagnóstico. O diagnóstico está disponibilizado na plataforma, tanto no diagnóstico preliminar como no diagnóstico final. O senhor pode consultar se essa questão específica que você está se vendo. A gente trabalhou nessas discussões com a equipe aqui de Campinas, da EMBEC, com contatos com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, com a EMTU também, e é como o Eugênio lembrou, nesse meio tempo de finalização dessa etapa, outras discussões, outras reuniões, outros temas que precisariam ser aprofundados estão sendo levantados. A questão de transportes metropolitanos é uma questão que está merecendo esse aprofundamento em relação à política setorial. Essa sua preocupação é a nossa também, a partir do momento que você tem um plano e ele precisa ter algumas diretrizes e alguns apontamentos, inclusive para a gente solicitar recursos a níveis estaduais e federais. Como o entendimento dentro da Câmara que o plano trata-se de diretrizes macros, eles não entram no detalhamento, o que nós fizemos como sugestões? Então, que a gente implanta novas ligações, por exemplo, estou te dando uma proposta e entre elas surgiram mais. Tá? Então, depois, se você tem o conhecimento de todas e quiser complementar, eu acho que seria bem-vinda. Mas o que a gente colocou aqui? Ó? Implantação de novas ligações intermunicipais entre Campinas Montemor e Campinas Hortolândia. A gente colocou como diretrizes gerais, mas a gente não diz aonde ela vai ser, porque isso envolve um estudo mais detalhado, um apontamento, aonde vai ser essa transposição, onde vai ser essa ligação. Então, assim, existe uma diretriz que foi incorporada dentro do plano metropolitano e ela requer um estudo mais detalhado, uma autorização, aonde é o melhor local, aonde vai ser a melhor transposição, ligação que evite, que concilie as questões ambientais, as questões topográficas. Então, se houve um consenso dentro da Câmara Temática que nós não vamos ficar pondo, aqui é um pontilhão, aqui é um viaduto, mas que entraria como uma forma de uma necessidade de interligar, uma necessidade de ampliar a duplicação das rodovias estaduais, uma necessidade de transpor as barreiras físicas, uma necessidade de alteração de uso nas áreas marginais a rodovias, que elas sejam destinadas mais às atividades econômicas, não às áreas residenciais, que isso o plano diretor traz como já uma diretriz e a lei de uso e ocupação do solo já incorporou na nossa nova mudança do zoneamento, mas isso não é o que ocorre em outros municípios lindeiros a rodovias, né? Que a gente tem toda uma malha rodoviária e a gente tem que pensar na questão macro, né? Na questão metropolitana. Então, Campinas já fez a sua alteração do uso dessas áreas, dessas marginais, onde a gente tem um conflito com relação a essas áreas ocupadas, né? A partir do momento que houve o fechamento das marginais, a gente trouxe um tráfego pesado para as nossas vias locais
recuperando essas marginais que hoje existem. Então a gente levou essa problemática, inclusive para os outros municípios a nível metropolitano também para incorporar. Mas não houve um consenso do apontamento de onde vai ser essa transposição desse viaduto, onde a necessidade de uma passarela ou uma necessidade de uma ferradura. Né? Só foi colocado a nível geral, porque o plano ele traz esse conceito mais metropolitano de uma forma mais geral e a abordagem foi decidida isso, então a gente também sentiu essa dificuldade. Mas não vamos deixar de apontar a necessidade de toda essa ligação, de uma transposição, ou de evitar uma barreira, ou de reutilizar os leitos férreos desativados, para que futuramente, na hora que a gente for solicitar os recursos, pelo menos eu tenho uma diretriz macro que me ampara. Tá? Então esse esforço a gente tem sido feito, ok?